com meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém? Agora sim, senti firmeza. Frio ainda não chegou, então não precisa ter preguiça não. Pode soltar a voz. Amém, irmãos? Agora sim, estamos parecendo que a gente está tendo um velório, mas a gente está na casa do Senhor, na casa do nosso Pai. O filho na casa do Pai sente a vontade, amém? Mas com ordem e decência. Então não pode fazer bagunça, amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Vamos meditar no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 26 ao versículo 28. Hoje eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre o sacrifício vivo que nos resgatou, que nos trouxe a vida. Eu quero viajar um pouco com você nesse texto. De outra maneira, necessário lhe fora padecer, muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo, pois, disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, por tua morte. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, que eu diminua, que o teu Espírito Santo cresça e possa falar através da minha vida. É isso que eu te peço desde agora e para todo sempre. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. O texto que nós lemos de Hebreus é um texto que nos traz uma grande reflexão sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu coloquei como essa nossa reflexão o sacrifício vivo. Nós só estamos aqui porque nós fomos reconciliados. Quando alguém desobedece, quando alguém faz alguma coisa errada, essa pessoa merece uma punição. E nós éramos separados da glória de Deus, e o Senhor, então, por meio do seu sacrifício, nos trouxe uma grande reconciliação. Eu gostaria que você viajasse um pouco comigo nessa reflexão, que abrisse a sua mente e deixasse o Espírito Santo de Deus guiar o seu coração, para que você entenda. O sacrifício de Cristo para nós é tudo para Deus e para a salvação da nossa vida. Não existe um outro sacrifício pelo qual alguém poderia ter feito, pelo qual alguém pode fazer, para que nós possamos alcançar a salvação. Nós chegamos até a salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Somente Cristo preenche tudo em nós. Somente Cristo preenche todas as coisas em nós. Então Cristo é o maior sacrifício que nós que estamos aqui hoje, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, eu quero que você coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente e entenda que não existe nenhum outro sacrifício que não seja o sacrifício de Jesus. Não existe um outro sacrifício, porque é o mesmo Deus que estava com Elias no monte, é o mesmo Deus que estava com Daniel no palácio. O sacrifício feito lá no monte, quando Elias ora para Deus, é o mesmo processo que Daniel passa quando ele clama a Deus, é o mesmo processo que você clama, é o mesmo processo que nós clamamos para Deus trabalhar e agir nas nossas vidas. Jesus é o único sacrifício que nós precisamos entender e viver. Atos capítulo 4, versículo 12,
deixa bem claro que só em Cristo e por Cristo alcançamos a salvação. Em nenhum outro nome nós alcançamos a salvação que não seja na pessoa de Jesus Cristo. Atos 4, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. O único nome pelo qual nós chegamos até a salvação é por intermédio de Jesus Cristo. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que Jesus não é um caminho estático. Jesus é um caminho que também caminha conosco todos os dias. Quando aquele jovem estava na fornalha, o caminho também estava caminhando com ele. Daniel, quando estava na cova dos leões, o caminho também estava caminhando com ele. José, quando foi vendido, o caminho também estava caminhando com ele. A Bíblia vai dizer que em tudo que ele fazia, ele prosperava. Não porque José era bom, mas porque ele estava com quem é bom. A vida dele estava dentro daquele que é bom, daquele que é melhor, daquele que tem o poder sobre todas as coisas. E essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus não só ofereceu sacrifício, como também nos ofereceu a vida. Cristo não só se sacrificou para que nós estivéssemos aqui hoje, mas é por intermédio da vida dele, nós fomos reconciliados com Deus, para que hoje nós estivéssemos aqui. Por isso, quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, nós começamos a refletir em duas coisas. Por que Cristo desceu? Por que Cristo subiu? Cristo desceu exatamente para que eu e você não fôssemos ao inferno. E ele subiu como garantia de que nós teremos acesso por meio dele à vida eterna. Por isso é que Jesus desceu. Gálatas capítulo 2, versículo 20, um texto muito conhecido. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Por quem? Por você. Jesus se entregou por causa de você. Jesus se entregou por causa de mim. E eu quero que você coloque isso na sua cabeça. O sacrifício de Jesus não é suficiente. O sacrifício de Jesus não é suficiente. Pastor, não é, não. O sacrifício de Jesus é tudo. O sacrifício de Jesus não é suficiente, mas o sacrifício de Cristo é tudo, porque o sacrifício de Cristo não foi apenas para apagar o pecado, mas também pagou o pecado. Você entendeu o que eu disse? O sacrifício de Cristo não é suficiente. O sacrifício dele é tudo, porque o sacrifício que ele fez não só apagou o pecado, mas ele também pagou o pecado por você e por mim. Cristo fez isso. O sangue de Cristo que apagou, também pagou o pecado por você e por mim. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 23 e o versículo 24, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo, nós começamos então a perceber, se Cristo não veio só para pagar o pecado, mas ele pagou o pecado, então começo a perceber que esse processo de Cristo nos tornou aceitável, dignos e favoráveis diante de Deus. Ninguém que está aqui, por isso é que eu digo para vocês, quando uma vez me perguntaram, pastor, o que é preciso fazer para ser salvo? Eu respondi para essa pessoa, tem que ser perfeito. E ela me perguntou, mas como assim? Eu falei, para ser salvo tem que ser perfeito.
E ele falou: pastor, você é perfeito? Eu disse: não. Pastor, te pergunto de novo, para ser salvo, o que precisa fazer? Precisa ser Pastor, tem alguém que a Bíblia confirma que já foi, que foi salvo? Eu falei: sim, tem. Eles eram perfeitos? Eu disse: não. Pastor, mas o que eu preciso fazer para salvar? Tem que ser porque Deus, o único sacrifício aceitável é somente o sacrifício de Jesus. É o perfeito sacrifício aceitável de Deus. Ninguém será salvo fora da pessoa de Jesus Cristo. Pastor, mas eu sou falho. Eu também sou, mas nele eu me tornarei perfeito. E Deus, porque quando eu chegar lá, Deus não vai perguntar quem é Daniel. Deixa eu criar uma história para você entender. A Bíblia vai falar sobre Jacó. Diz que Isaac, quando ele tinha 2 filhos, Esaú e Saul e quem? Quais são os 2 filhos que ele tinha, Isaac? Quais? Esqueceram? Esaú e... A Bíblia vai dizer que, antes dos 2 chegarem ao mundo, eles estavam brigando no ventre, sim ou não? E a Bíblia vai dizer que chega um belo dia, o pai então queria abençoar, só que Isaac já não enxergava, estava acamado. E a Bíblia vai dizer que então, a mãe escuta aquilo e diz a Jacó, para preparar e a mãe ajudar. Jacó preparou um grande banquete, um guisado para dar para o pai. Esaú foi à caça, e quando Jacó chega, o pai assusta. O pai diz assim: mas você foi muito rápido. Porque ele não era bom de caça. Você foi muito rápido. E aí ele leva a comida, e o pai então fala assim: quem é você? Ele fala: seu filho Esaú. O pai fala: chega mais perto. Só que antes de ele chegar a comida, ele começa a conversar com a mãe, dizendo: mãe, mas o pai vai dar conta, porque eu não tenho o tamanho, o pelo que ele tem, e o cheiro dele não é meu. A mãe falou: deixa que eu vou te arrumar. E ele então se preparou, colocou um monte de pelo, e chegou o pai. E quando ele aproximou, o pai sentiu o cheiro, falou: o cheiro é de Esaú. Experimentou a comida, falou: essa comida é feita pelo Esaú. Só que a voz é de Jacó. O cheiro é de Esaú, o resto é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E aí então o pai fala: tá, se tudo é de Esaú, só uma coisa que eu estou me confundindo, que é a voz, então não tem problema, eu vou te abençoar. E ele abençoa. E quando Esaú chega com o guisado, o pai fala: já dei toda a bênção para o seu irmão. E aí, antes dele ir embora, ele faz a seguinte pergunta: pai, não sobrou nada? E a resposta foi: olha, não tem mais nada, mas agora daqui em diante, você vai servir a ele. Talvez você não entendeu. Quando nós chegaremos diante do tribunal de Deus, eu vou chegar: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Cadê o meu pecado? Cadê a minha inveja, minha malícia? Eu não sobrou nada. Ele disse: não, o seu irmão mais velho veio aqui e levou tudo. Ele levou todas as dores, levou todas as enfermidades. Mas, Senhor, não sobrou nada para mim. Sobrou. Que agora você vai servir a ele. Por isso é que daqui em diante, você só tem que viver para o sacrifício vivo que é Jesus. Jesus é o sacrifício vivo. No livro de Atos, deixa Jeremias, vamos ler esse Jeremias 9. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, assim diz o Senhor. Deus se agrada disso. Deus se agrada quando você entende. Coloca para mim Atos capítulo 10, versículo 43. Quando nós entendemos isso, nós começamos a perceber, olha só o que Paulo nos ensina. A estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê, receberão
o perdão pelo nome de quem? De Jesus. Jesus é o sacrifício vivo. E nessa noite eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Jesus não desceu para os perfeitos. Desceu para quem? Desceu para quem? Para quem? Não, eu ainda vou mais além. Jesus desceu para os disponíveis. Nem todos os quantos ele veio o aceitaram. A pergunta é: você está disponível para receber ele? Cristo não desceu para os perfeitos. Cristo desceu para aqueles que estão disponíveis para viver para ele e para a glória dele. Todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, aos que creem no seu nome. Quem aqui já aceitou Jesus? E quem recebeu ele? Pastor, mas aceitar e receber é diferente? É. Eu posso aceitar a Carol, mas não receber na minha casa. Eu aceito conviver com você, mas não quero te receber na minha casa. Você aceitou e o recebeu ou só aceitou? Você aceitou e recebeu ele? Ou você só aceitou Jesus? Quantas pessoas vêm aqui na frente, eu aceito Jesus, está do mesmo jeito. Porque ninguém tem um encontro real com Jesus e permanece do mesmo jeito. Quando nós temos um encontro verdadeiramente com Cristo, a Bíblia vai falar do nascimento de Cristo, que quando os magos viram a estrela, eles chegaram até Herodes, e Herodes fala para eles: olha, quando vocês encontrarem o menino, vocês voltam pelo mesmo caminho, me avisem que eu também o adore. Quando eles encontraram Jesus, ofereceram presentes, ofereceram várias coisas, e diz a Bíblia que em sonho foram avisados que para que não voltassem pelo mesmo caminho. Porque quando você tem um encontro real com Jesus, a tua vida não pode ser mais a mesma. Você não pode permanecer e continuar vivendo os mesmos caminhos. Porque Cristo muda o seu caminho. Você está disponível para Jesus nessa noite? Ou você está tão cheio de tantas coisas? Ou você está ocupado demais? Eu quero que você coloque na sua cabeça, não é sobre você, e sim sobre o que Deus quer fazer sobre você. A Bíblia vai dizer que o rei Herodes, qual que era o plano dele? O plano do rei Herodes era matar Jesus. Só que ele não conhecia quem era Jesus. Como ele não sabia quem era o menino que nasceu, porque como eles não voltavam pelo mesmo caminho, a Bíblia vai dizer, o que ele faz? Ele coloca guarda em todas as cidades e diz o seguinte: já que ele não sabia quem era Jesus, matem todas as crianças até 2 anos. Pastor, ainda não entendi onde que você quer chegar. Por causa de um, o rei mandou matar todos. Nós pecamos, por causa de todos, Deus mandou matar um. O rei Herodes, por causa de um, mandou matar todos. E Deus, por causa de todos, mandou matar seu filho. Esse é o sacrifício vivo. Herodes, querendo matar apenas um, e decidiu matar todos. E Deus, que poderia ter matado todos, decidiu matar apenas um, que é o seu próprio filho. Pela sua vida, pela vida de Jesus, aquelas crianças todas, talvez aos olhos dos humanos, talvez poderiam padecer, mas pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, todos nós alcançamos vida eterna. O que Deus deveria ter feito era ter matado todos, mas ele escolheu matar o seu próprio filho. Herodes, por causa de um, decidiu matar todos. E Jesus trouxe aqui nessa noite para te dizer que você precisa viver sob a palavra dele. Em Lucas capítulo 5,
Um texto muito conhecido que nos fala sobre a pesca. Só que no versículo 5, coloca para mim o versículo 5. Lá em Lucas 5, versículo 5. E respondendo Simão Pedro, né, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Mas porque mandas, lançarei algumas traduções sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra lançarei a pergunta é: o que é alguma coisa que está sobre? Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei as. A Bíblia está sobre essa mesa ou sobre esse púlpito. Amém? Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei a. Deixa eu abrir um pouco esse texto. Palavra de Deus embaixo significa que você está em cima. A palavra em cima significa que você está em. Não, você não entendeu. Palavra em cima representa a cobertura de Deus. E a palavra por baixo representa a estrutura de Deus. Ninguém pode viver sem a estrutura e sem a base. Ninguém. Sobre a tua palavra lançarei as redes. E aí? Jesus sabia onde estavam os peixes, sim ou não? Sabia? Sabia, velho? Jesus sabia onde estavam os peixes? O que vocês acham? Ele sabia ou não? Eles já não tinham lançado a rede lá naquele lugar? Tinha peixe? Por que quando Jesus pede para lançar os... Jesus foi buscar os peixes ou os peixes que vieram? Jesus foi buscar os peixes ou os peixes vieram? Quem mandou os peixes entrar na rede? Mas quem avisou que lá tinha a rede para eles entrar? Você está entendendo? Eu quero que você perceba isso. Quando a Bíblia fala sobre, lançarei sobre, a Bíblia está nos dizendo que o cristão verdadeiro, ele só pode viver entre duas estruturas. Ou você tem a estrutura que é o fundamento, ou você tem essa mesma estrutura que é a cobertura. Jesus é a base, só que Jesus também é a cabeça. Só que ali tem um grande problema. Você já viu alguém vivo sem cabeça? Mas você já viu alguém vivo sem braço, sem pé, sim ou não? Deixa eu te dizer, então o evangelho não depende de você. Porque o corpo, ele pode viver sem braço, pode viver sem pé, mas você não pode viver sem a cabeça. Ninguém consegue viver. Se vocês conhecem alguém vivo que não tem cabeça, trazem aqui amanhã. Eu venho aqui. Vivo andando, falando sem cabeça. Agora, eu posso trazer aqui amanhã alguém que não tem braço. Alguém que não tem um dedo, que não tem um pé. Eu trago para vocês amanhã. Agora, se vocês me trouxerem aqui alguém que não tem cabeça e está vivo, nós vamos orar para a cabeça aparecer. Vocês têm fé ou não? Vocês têm fé para a cabeça aparecer ou não? Deus é tudo que nós precisamos. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça, que a sua vida depende de Jesus. Eu costumo sempre falar para vocês aqui, vocês estão cansados de ouvir, o que nos falta é entender que em Jesus nada nos falta. Quando você colocar isso na sua cabeça, você vai continuar vivendo uma vida plena e digna na presença de Deus. E você vai desfrutar de coisas que nem você mesmo acreditava. Pastor, mas por que não estou vivendo? Porque você ainda está em desobediência. Pastor, mas eu estou vindo no culto, estou em desobediência? Tá. Porque vir no culto não muda nada.
Fui lá em Cariaçu, onde eu preguei quinta-feira, eu disse isso. Se eu dormir na garagem da sua casa, não vou acordar um carro. Ou alguém acha que se eu dormir na garagem de alguém, amanhã eu vou acordar um carro. Não vou. Vocês vão me encontrar lá, eu mesmo lá. Se gato que dorme no forno não vira biscoito. Ou vira. Então só vir na igreja não é garantia de nada. Só vir no culto não é garantia de nada. Tem gente aqui nesta noite, vai sair daqui, mas amanhã a vida dele vai continuar fazendo coisas piores. E a primeira coisa que faz é culpar Deus, achando que Deus é o culpado. Enquanto você não consertar a sua vida com Deus e entender que você precisa viver para Deus, você vai continuar vindo na igreja como sempre você vem, mas nada vai acontecer. Nada. Porque eu até fico... Às vezes quando eu recebo mensagem, alguém manda mensagem assim de problema, eu olho na mensagem, eu falo, Deus, o que eu faço? E às vezes a gente conhece a pessoa, sabe que ela mesmo está em desobediência. Eu coloquei uma frase aqui na igreja, e eu quero que você guarde essa frase na sua mente. Princípio que você quebra, te quebra. A Bíblia é feita de princípio. Todo princípio que você quebra na sua vida, ele vai te quebrar. Não adianta. Enquanto você não entender que a nossa vida precisa estar no centro da vontade de Deus, nós não desfrutaremos grandes coisas. Vamos até continuar vindo nos cultos, que é normal, é bom vir no culto. Às vezes ouvir um louvor, ouvir apenas alguém aqui às vezes cantando, é bom. E você vai chegar na sua casa, você vai olhar e falar assim, mas eu orei tanto e nada está acontecendo. O problema não está na oração. O problema está em quem está orando. Por quê? Porque quando Moisés estava cansado, a Bíblia diz que Arão e Uri faziam o quê? Levantavam, ó. Vamos pensar junto. Eu estou com Moisés, ele está cansado, não é mais fácil ele sentar e orar? Ué, por que eu preciso levantar a mão dele, se eu sei que ele está cansado? Não é mais fácil, senta aqui no banco, eu e Uri vamos orar? Por que eles não fizeram isso? Porque a oração tem o poder de quem ora e revela a intimidade que essa pessoa tem com Deus. A intimidade que Moisés tinha com Deus não era a mesma que eles tinham com Deus. Então, por isso é que eu falo, o problema não é você pedir oração para um monte de gente. O problema é saber para quem você pede a oração. Porque a oração tem o poder de quem ora e revela na pessoa o quão de intimidade ele tem para com Deus. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que você precisa ter a palavra de Deus como sua cobertura. Precisa ter a palavra de Deus como sua estrutura. A estrutura da sua vida precisa estar fundada na palavra, com a palavra, pela palavra e sobre a palavra. Você entendeu o que eu disse? A sua vida, o fundamento da sua vida precisa estar na palavra, com a palavra, pela palavra e sobre a palavra de Deus. Senão não adianta. Não adianta. Ontem, acho que foi ontem, não vou falar o que é, mas o irmão não sabe, mas o Marcelo vai lembrar. Ontem o Marcelo me chamou aí fora, e ele falou, pastor, sabe aquilo que o senhor falou para mim, que a gente conversou, falou? Então, já estou mais aliviado, porque agora as coisas estão diferentes. E eu ainda mandei mensagem para ele, falei, irmão, eu te falei para você fazer isso. Eu mandei mensagem, você fez? Ele falou no meio dia, ainda não fiz. Eu falei, olha, eu estou pedindo para você ir fazer. E ele foi e fez. E ontem ele me chamou aí no canto, falou, pastor, ainda bem que você falou para eu fazer. Sobre a palavra de Deus, lançarei as redes.
é a única rede que estava quase indo a pique, mas não foi. De tanto peixe, o que eu estou querendo dizer é que quando você está verdadeiramente na palavra, você não precisa ficar correndo atrás dos peixes. Quando você lançar a rede sobre a palavra, eles virão por causa da palavra. O centurião, eu já preguei aqui na igreja as duas admirações de Jesus. Só tem duas admirações na Bíblia toda: a fé do centurião e a incredulidade do povo. São as duas admirações de Jesus na Bíblia. Ele, quando viu a incredulidade dos judeus, e ele viu tamanha fé do gentio. E aquele homem disse, e é interessante que o texto fala, que ele manda os seus criados para ir ter com Jesus, para pedir para Jesus curar. Só que quando eles chegam, ele inverte a informação. Eles mandaram falar o seguinte: falam para Jesus para ele curar. Eles chegaram a falar: Jesus, nos mandaram para você ir lá curar. E Jesus começou a ir no caminho. Ele percebeu que Jesus estava ali, e falou: não, vou mandar outro. Eu não pedi para ele vir. Eu só falei para ele eu também sou homem de autoridade. Se ele que é também é homem de autoridade, ele disse que quando eu digo vão para lá, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Quando eu digo faça, eles também. Imagina agora ele que é, eu sou também, só que ele é. Se eu que sou também, quando eu mando, eles vão. E ele que é, não precisa vir, basta uma palavra só. E quando eles chegam para dar notícia, chegaram em casa e encontraram a festa lá, porque o servo já havia sido curado. O que eu estou querendo dizer? Tem gente aqui na igreja, só acredita se o pastor ir na casa dele. Tem gente que a fé dele, eu tenho que ir na casa dele para orar para ele. Se eu falar para ele, vai em nome de Jesus, está abençoado, não acredita. Porque a fé dele é que Jesus tem que ir na casa dele. Só que o centurião disse, não, ele não precisa vir. Basta uma palavra só. E por meio da palavra, o seu servo foi curado. Jesus foi na casa dele? Não foi. Eu disse aqui quarta-feira. Por isso é importante você entender. A Bíblia diz que, eu fiz a reflexão aqui na quarta-feira, Jairo chega até Jesus, ele faz um pedido para Jesus. Diz, Senhor, vai até a minha casa, porque a minha filha de 12 anos está doente. A filha dele tinha quantos anos? 12. Só que Jesus indo no caminho, uma mulher que também estava enferma há 12 anos. Jairo pediu, aquela mulher apenas buscou. E quando Jairo pede, Jesus indo para a casa dele, aquela mulher que buscou, apenas tocou na orla da veste de Jesus e ela foi curada. Tem gente que está esperando o pastor ir na casa dele para a bênção chegar. Tem gente que está esperando Jesus mostrar, na sala dele ele vê uma luz, e ele enxerga, agora é Deus que está falando. Tome cuidado. Luz não é a mesma coisa que claridade. Trevas não é a mesma coisa que escuridão. Pastor, sério? Sério. Então vem a quarta-feira que você vai aprender sobre isso. Não adianta. Se você não estiver em Jesus, você vai continuar sofrendo por você mesmo. E não é porque Deus está te castigando, não. Deus está deixando você caminhar. Como você está teimosa e teimoso demais, você quer tomar o controle da sua vida, Deus deixa você caminhar. Eu disse hoje aqui para alguém, não lembro se foi para Ingrid ou fui para alguém. Eu disse que tem gente que se sentem espiritual se ele estiver no show, na casa dele não se sente espiritual. Eu falei, acho que foi para Ingrid, eu falei, esse tipo de crente me preocupa. Porque se ele ir no show do Fernandinho, ele vai sentir que está espiritualmente. Chega na casa dele esfriou. Eu falei, esse crente tem um problema sério. Porque a fé dele está sendo movida por um momento. Eu falei, então daqui a pouco vamos ter que contratar esses cantor famoso, pregador famoso, para ficar na casa dele 24 horas. Porque a fé dele só cresce quando vai em evento, quando vê um cantor famoso. Tem gente aqui não pula, aqui na igreja não pula. Mas se lá no show é Fernandinho, ele pula. Porque a fé do Fernandinho, o Deus do Fernandinho é diferente. Tomem cuidado.
Se você não abrir o seu coração, pode vir Silas Malafaia, pode vir qualquer um pregar aqui. Enquanto você continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada na sua vida. O problema não é quem prega, porque a transformação não está em quem prega. A renovação não está em quem prega. A renovação está sobre quem nós pregamos. A transformação está sobre quem nós pregamos e não sobre quem prega. Ou você acha que eu tenho algum poder? Você acha que se eu tivesse, eu ia deixar meu pai morrer? Você acha que eu ia deixar? Pastor, você teria coragem de nos abandonar se tivesse poder para ir curar seu pai? Eu ia. Na hora, sem pensar duas vezes. E vocês? Vocês não têm fé? Você não tem? Ah, pastor, está muito difícil. Mas está difícil o quê? Viva para Deus. Entregue sua vida para Deus. Não adianta, não adianta. Se você continuar a se enganar a si mesmo, você está perdendo o seu tempo, porque você está achando, fulano não está me vendo, o pastor não está me vendo, não sei. Esse é o grande problema. Viva para Deus, estude para Deus. Viva somente para Deus. Esse dia estava começando. Por isso, quando você entende a Bíblia, você vive para Deus. Eu levei um estudo no acampamento, porque teve um dia um jovem me parou na rua, começou a me questionar. Ô pastor, mas tem alguma coisa errada. Eu entendi, pastor, que o pecado, ele é um ato profético. Eu falei, pecado é um ato profético? Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, na Bíblia não mostra. Não, pastor, mas aqui, quando a gente vê, pecado é um ato profético. Eu falei, tá, então me responde. Quando foi o primeiro pecado? Ele falou, no céu. Eu falei, tinha profeta lá? Tinha profeta? Ele falou, pastor, não tinha. Eu falei, tá, num ato profético. Mas se não tinha profeta, como é que o pecado pode ser um ato profético? Então, gente, o que eu quero que você entenda hoje, viva para Jesus e mais nada. Não condicione a sua fé pelas circunstâncias. Não condicione a sua fé, que se você estiver num ambiente, tá? A gente foi numa igreja, quinta-feira, uma igreja pequena, pergunta se eu preguei diferente. Preguei do mesmo jeito, porque para mim não interessa onde é que eu estou. O que me interessa é o Cristo que eu estou levando. Tome cuidado. Eu quero fazer uma oração especial para você nessa noite. Se coloque de pé. Talvez você está aqui, você é uma dessas pessoas que quando está em casa, a sua fé está, como eu digo sempre, que Jesus no barco, eu gosto de chamar aquele texto os 3 níveis da fé. Primeiro, o nível baixo, o nível médio, o nível alto. Chegou a tempestade, Jesus estava dormindo no barco, todo mundo conhece esse texto. E o nível baixo que eu chamo da fé vai te escandalizar agora. O nível baixo da fé é quando chega a tempestade e eles começaram a assustar. Pastor, mas isso é nível baixo? É. Qual é que é o nível médio? O nível médio é quando eles vão acordar Jesus, por causa da tempestade. Pastor, qual é que é o nível alto? É quando Jesus está dormindo. Como assim? Por que é nível alto? Porque quando você está em Deus, ainda que a luta, a dificuldade venha, você descansa nele. Só quem tem fé verdadeira em Jesus consegue descansar em meio às lutas, em meio à dificuldade, em meio às situações contrárias. Tem gente que chega aqui e já se desespera. Pastor, a minha vida está muito difícil. Pastor, não está aguentando mais. Pô, mas se a vida é sua, você tomou o controle da sua vida e você não está aguentando, eu vou aguentar a sua vida? Eu vou aguentar? Tem gente que está tomando o controle da vida dele e chega e fala para a gente, pastor, eu não estou aguentando a minha vida. E eu respondo, esse que é o problema. Você tomou conta da sua vida, se você mesmo que é o dono da vida não está aguentando. Imagina eu. Só que eu faço diferente. Eu não tomo controle da minha vida, eu entreguei a minha vida para quem é dono dela. Porque é Ele que sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe o que é melhor. Não condicione a sua fé por causa de problema. Não condicione a sua fé por causa de circunstâncias. Não sinta só Deus quando você vai em evento, quando você vai em show, quando você vai, sei lá, em outro lugar, em outra igreja, em outro ambiente. Sinta Deus até na sua casa, na sua vida. Por isso que temos muitos pais que falam assim, eu quero que o meu filho seja abençoado, que o meu filho sirva a Deus, mas você não ora nem dentro de casa. Você está achando que seu filho vai ser o quê? Não, pastor, ele vai ser uma bênção. E você o quê, quando ele te vê? Não, pastor, mas ele
Não pode fazer o que eu faço, só tem que fazer o que eu falo. Você acha mesmo? Você acha mesmo? O princípio para ele viver bem é te honrar como pai e como mãe. Só que para ele permanecer nesse princípio, a Bíblia fala que você não deve nem aborrecer ele, você deve cuidar ele na sabedoria. Porque quando nós lemos provérbio, a Bíblia não fala para ensinar as crianças na igreja. Um dia eu perguntei, você não é só falando, pastor, nasci na igreja? Eu falei, que benção. Não foi nem no hospital, nem em outro lugar, foi na igreja? Ele falou, não, pastor. A Bíblia ensina para que instruamos as crianças no caminho do Senhor. Porque quando você é instruído no caminho do Senhor, ainda que venha a luta, que venha a dificuldade, você não vai se desviar desse caminho. Por que você não vai se desviar? Porque à medida que você vai estar caminhando, virá as lutas, virá a dificuldade, só que você vai lembrar que alguém também está caminhando com você, que é Jesus. Então que nessa noite você abra o seu coração. Abra o seu coração e viva para Deus. E viva verdadeiramente para Deus. Talvez Deus não está fazendo grandes coisas na sua família. Não é porque Deus não quer. Deus não quer trabalhar em você. E o que você está fazendo? Você está fugindo. Dá desculpa para tudo. Eu tenho certeza que tem gente aqui nessa noite que essa semana nem sequer abriu a Bíblia. Nessa noite tem gente aqui que essa semana nem sequer abriu a Bíblia. Não vale ler versículo da rede social que alguém postou. Você abrir a Bíblia, sentar e estudar. Tem gente que está aqui nessa noite, não fez isso. Mas sai lá fora e diz que eu sou filho de Deus. Tome cuidado, você que chama Deus de pai, se você escolhe quem é seu irmão. Porque Deus não morreu só para você. Então tome cuidado. É um negócio que eu não consigo entender. Pessoas querem morar no céu, mas não querem ter compromisso com Jesus. Eu não consigo entender. Pessoas querem morar no céu, mas não querem ter nada com o irmão. Eu não consigo entender. Porque como é que nós vamos morar no céu com alguém que não queremos conviver com ele aqui na terra? Nós não estaremos no mesmo céu se a gente continuar assim. Feche seus olhos. Quero que você ore aí no seu lugar. Surgindo for louvar, vai estar louvando. Mas eu quero que você ore aí para você mesmo. Diga, Senhor, seja a minha cobertura, seja a minha estrutura. Diga, Senhor, que a partir de hoje o meu fundamento, eu quero que seja na palavra, com a palavra, pela palavra e sobre a palavra. Que a palavra de Deus nessa noite seja a sua estrutura e sua cobertura. Porque assim você vai viver o que diz lá em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, abre o seu coração, fale com Deus. Não espera nem eu orar por você, fale com Deus você aí mesmo. Só você sabe como está a sua vida. Só você sabe como está o seu problema. Eu não sei de nada. Mas uma certeza eu tenho. Que eu sei aquele que pode mudar a sua situação. Eu conheço aquele que pode transformar a sua vida. Eu conheço aquele que pode mudar a tua situação. Porque não é sobre você, é sobre o que Ele vai fazer sobre você. E Ele está aqui. O Espírito Santo. Sinta Ele aí. Só sinta a presença dEle ali. Não fique calado, clame a Ele, busque a Ele. Fale com Ele. Fale com Jesus nessa hora. Ele é o sacrifício vivo que nos reconciliou. Aquele que não mediu esforço para te resgatar, para me resgatar. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Clame a Ele. Quando eu oro, Tu falas para mim. Aleluia. Quando eu oro, Tu passas por mim. Aleluia. Quando eu oro, Tu tocas em mim. Aleluia. Quando eu oro, Tu abres os céus e mostras o escondido para mim. Aleluia. Quando eu oro,
transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Sabe o segredo? Então eu vou orar. Esse é o segredo. Eu vou orar. 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 Porque quando eu oro, tu te revelas. Ele se revela nesse lugar. Clame a Ele, responder-te-ei. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Deus se revela a mim. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, Ele se tu te revela. revelas pra mim. Ele se revela, meu amado. Você precisa Eu vou buscar. louvar, eu vou louvar, Oh, eu Jesus. vou louvar, eu vou louvar, porque quando eu louvo, tu te revelas a mim. Ele quer te contar os segredos. Pai, quando eu oro, Oh, Jesus. quando eu oro, eu não preciso fingir que estou forte. Não Tu precisa. conheces tudo. Seja sincero com Jesus. Vai, quando eu oro, Fale das suas fraquezas. quando eu oro, Fale das suas limitações. onde só existiam trevas, Fale. eu vejo a luz. Então sinta essa presença dele. Vai, quando eu oro, Oh, Jesus. quando eu oro, Oh, Jesus. mar no caminho, mar no caminho, Estão se estou a abrindo. passar, Você vai estou a passar. passar, Você vai estou passar. a passar. Você vai passar. Para você que nunca mais orou, Aleluia. Deus te espera no segredo hoje, hoje, hoje. Aí no teu lugar começa a clamar a Ele, começa a Clame clamar a a Ele, Ele. clame a Ele, clame a Ele. Eu vou orar, eu vou Clame a orar, eu vou orar, eu vou orar. Clame, clame. Porque quando eu oro, tu te revelas Ele se revela. pra mim. Jesus se revela, amado. A única coisa que Ele espera é que você busque. Busque a Ele. A mulher do fluxo de sangue só precisou buscar. E Jesus não precisou falar nada, porque ela só tocou. Então toque agora, toque o Mestre. Toque agora que você vai sentir. Virtudes saíram do Senhor. Quando aquela mulher tocou na orla do Senhor, ela somente tocou. E o Senhor virou e disse: alguém me tocou de uma forma diferente. Porque não é um toque qualquer. É um toque de que saíram virtudes de mim. E o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar, meu amado. Talvez faz tempo que você nunca mais buscou. Faz tempo que você nunca mais clamou, mas busque agora. O Senhor quer se revelar a ti. O Senhor quer se manifestar a ti nessa hora. O Senhor quer se manifestar na sua casa. Não se preocupe com quem está do seu lado, meu irmão. Não se preocupe. Só abra o seu coração para Ele. Deus quer falar com você. Não com quem está do seu lado, mas é com você que Ele quer ter esse encontro. Para te dizer: filho, filha, eu morri por você. Eu suportei tudo por você. Eu carreguei aquela cruz por você. Para que você tenha vida e vida em abundância. Oh, Jesus está te dizendo nessa noite: filho, a carne eu me fiz, carne eu me fiz, mas a palavra eu sou eu. A palavra eu sou. Porque João diz que o verbo se fez carne. Carne ele se fez, para que nas nossas fraquezas Ele nos tornasse forte. Mas a palavra Ele é. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Venha no meio do teu povo, Espírito Santo. Venha como labareda de fogo nesse meio, Jesus. Venha inundar esse lugar, Senhor, com a tua presença. Venha, Senhor, encher essas vidas com a tua presença, Pai. Visita cada coração nessa noite, Deus. Talvez alguém entrou aqui triste.
Talvez alguém entrou aqui sem força para continuar. Talvez alguém entrou aqui e nem sabe o que será amanhã. Mas eu te digo, entregue apenas nas mãos do Senhor Jesus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entregue somente a Ele. Entregue a Ele. Entregue a Ele. Clame, clame, clame a Ele. Sinta o Espírito Santo. Só sinta o Espírito Santo falando no seu coração. Sinta esse Espírito Santo te tocando. Sinta Ele. Sinta. Porque quando eu busco, Deus se revela. Busca, amado, só busca. Só busca. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Só busca. Porque quando eu busco, tu te revelas pra mim. Oh, Jesus. Pai, quando eu oro, Oh, Jesus. quando eu oro, eu não preciso fingir que estou finge. forte. Tu conheces tudo. Não finja, seja sincero. Pai, Fale. quando eu oro, Fala assim, eu não estou aguentando, tá difícil. quando eu Fale. oro, Não minta pra onde Ele. só existiam trevas, eu vejo a luz. Obrigado, Jesus. Pai, quando eu oro, Oh, Jesus. quando eu oro, onde não tinha porta, uma janela, papai está abrindo. Aleluia. Está abrindo a janela Pai, do quando eu céu. oro, As janelas do céu estão se abrindo. Oh, mar no caminho, mar no caminho. Aleluia. Estou a atravessar, Atravessa com fé. estou a atravessar. atravessa a enfermidade com fé. Atravessa a dor com fé. Atravessa essa luta com fé. Oh, Jesus, nele somos mais do que vencedores. Eu vou orar, eu vou orar, vou orar. Oh, Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Ele quer se revelar, amado. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Só Porque busca. quando eu busco, tu te revelas a mim. Pai, tu te revelas a mim. Ele está se revelando nessa noite. Ele está se revelando nessa noite. Mostras o escondido pra mim, mostras o oculto pra mim. Tira tudo aquilo que está oculto, Abre os Jesus. céus para mim. Tira o escondido nessa noite, Jesus. Ai, ai, ai. Revela, Jesus. Aleluia. Revela. Pai, tu te revelas a mim. Pai, tu te Aleluia. revelas a mim. A Bíblia vai dizer que Elias clama a Deus, dizendo: Senhor, Senhor, responde-me, Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus em Israel. E Elias começa a clamar, e os incrédulos vejam o poder de Deus, e os incrédulos começam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, só o Senhor é Deus. Eles começaram a clamar dizendo: Santo, Santo é o Senhor Jesus. O Senhor está aqui. Não busque nada além da presença dEle. Pastor, mas vou deixar de fazer as minhas coisas. Não, não é para você deixar de fazer suas coisas, mas é que essas coisas não podem ser maiores que aquele que te fez. Suas coisas não podem ser maiores. Pastor, por que não podem ser maiores? Porque se amanhã chegar um câncer na sua vida, você não tem poder se você vai viver ou não. A única pessoa que vai determinar se você vai viver é o autor da vida. Se amanhã a dor bater na tua porta, você não tem poder para dizer: Senhor, não quero mais essa dor. Como disse aqui o pastor Alberto, quem pode dizer isso é quem tem uma vida com Deus. Porque quando nós temos vida com Deus, nós recebemos a autoridade de Cristo.
e nós repreendemos pela autoridade. Então não deixe de viver isso. Não deixe de viver isso. Comece a semana, coloque na sua cabeça. Quando chegar o problema, você vai dizer assim: o que me falta, eu já entendi que em Jesus nada me falta. O desemprego vai chegar, mas a presença dele não me falta. A enfermidade vai chegar, mas a presença dele não vai me faltar. Daniel estava na cova, mas a presença do Senhor não faltou. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na fornalha, mas a presença do Senhor nunca faltou. Por isso clame, santo. Clame todo dia na sua vida, na sua casa. Declare isso todo dia na sua vida: que eu sou o Senhor, é Deus. Santo, santo é o Senhor. A Bíblia diz que lhe foi dado o nome que é sobre todo nome. Você entende agora o sobre? Esse nome é estrutura e esse nome é Jacobê. Por isso é que lhe foi dado o nome que é sobre todo o nome. Esse é o nome onde, quando eu coloco meus pés, está prosperando. E quando eu levanto a cabeça, ele também está em cima. Por isso é que os judeus usam aquele chapéu, esqueci o nome, sabia disso? Eles usam aquele chapéu, aquele chapéuzinho pequenininho que os judeus usam, sabe o que significa? Eles colocam aquele chapéu porque significa para eles que não existe ninguém acima de Deus. Por isso é que eles usam aquele chapéuzinho. Porque eles entenderam que Deus é a cobertura e Deus também é a estrutura. E onde é que eles estão, pastor? Nós estamos no meio, nós estamos flutuando. Porque eu tenho quem está me segurando embaixo, quem está me segurando, e eu só estou caminhando. A luta está vindo, eu continuo caminhando. A dificuldade está vindo, eu continuo caminhando. Porque eu tenho certeza que o Senhor está no controle. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você possa continuar desfrutando de uma semana abençoada, de uma semana maravilhosa. Temos aniversariante? Cadê os aniversariantes? Temos ou não? Não? Os irmãos não estão fazendo aniversário? Então tá bom. Nenhum aviso mais, o irmão Daniel já deu os avisos. Então quero te convidar a reforçar mais uma vez algo que é sobre o culto de ensino, é muito importante. Senão a gente vai continuar vivendo e não vai começar a entender as coisas. Então venha aprender junto com a gente. Venha participar dos cultos de ensino. Porque hoje em dia tem todo tipo de frente religiosa. Mas eu gosto sempre de deixar bem claro que nós temos que permanecer no que está na palavra. Se não for na palavra, não adianta. Eu costumo falar, não vai numa igreja que está perto da sua casa. Vai numa igreja que está perto de Jesus. Você entendeu? Vai numa igreja que Jesus é o centro, não a igreja perto da sua casa. Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós. Não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos e uma ótima semana.